A primeira coisa que eu vou lembrar com vocês é que a gente, quando viu a aula de recurso especial e recurso extraordinário, a gente deve lembrar que a gente chamavam esses dois recursos como sendo recursos de estrito direito. Vocês recordam o motivo da gente chamar o recurso especial e o recurso extraordinário de recursos de estrito direito? Alguém recorda do porquê a gente chama o recurso especial e o recurso extraordinário de recursos de estrito direito? Quando vocês revisarem a matéria de recurso especial. Perfeito, Gabriel. Quando vocês revisarem a matéria de recurso especial e recurso extraordinário, você vê que, inclusive, eu coloquei súmulas para exemplificar o porquê disso. Então, recurso especial e recurso extraordinário são recursos de estrito direito, justamente pela motivação do que o Gabriel trouxe. Isto é, são recursos que não objetivam tratar de matéria fática. Aliás, principalmente o objetivo deles sequer é tratar do direito subjetivo das partes que levam o litígio até o Superior Tribunal de Justiça ou até o Supremo Tribunal Federal. O objetivo do recurso especial e do recurso extraordinário é, isto sim, gerar uniformização da interpretação da lei federal infraconstitucional ou da Constituição Federal, a depender de qual recurso estivermos falando. Então, a leitura de que tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário têm por objetivo, têm por chamamento, por classificação, serem chamados de recurso de estrito direito, nos permite fazer uma leitura de que há previsão de recursos dentro do nosso código, em especial ou exclusivamente em relação aos tribunais superiores, cujo objetivo é trazer maior segurança jurídica, é trazer maior logicidade dentro do direito. Isto é claro. Todas as vezes, inclusive eu acho que eu cito isso, não sei se é na parte 2 ou é na parte 3, do vídeo sobre recurso especial e recurso extraordinário que foi gravado recentemente. É falar, olha, entender que recurso especial e recurso extraordinário são recursos que visam trazer maior segurança jurídica, não é a mesma coisa que entender que são recursos que visam congelar no tempo a interpretação dos tribunais superiores. A interpretação de segurança jurídica hoje é, antes de tudo, a interpretação de que nós precisamos ter previsibilidade no direito. Nós precisamos entender quando aquele direito é firme e sólido e, portanto, não há uma expectativa de que seja quebrado. E quando aquele direito, aquela interpretação do direito está sendo tomada pelos tribunais superiores, carece de maior amadurecimento, porque há uma divergência muito grande entre os membros dos tribunais superiores, porque a própria sociedade ainda não aceitou aquela interpretação como a correta. Enfim, porque ainda há muito inconformismo em relação à delimitação daquela tese jurídica. E dentro desse sentido, portanto, de segurança jurídica, deixando de ser compreendida num caráter estático, passando a ser compreendida num caráter dinâmico, é que, feliz ou infelizmente, a gente vai ver isso quando a gente for tratar das hipóteses de cabimento, nós temos os embargos de divergência. Porque ao tempo em que a gente percebe que existem recursos previstos pelos tribunais superiores, cuja ideia é de gerar maior segurança jurídica, a gente também precisa compreender que uma mera leitura institucional muitas vezes não é suficiente para angariar toda a complexidade do fenômeno jurídico. Falei um monte de palavras difíceis e talvez não tenha sido suficientemente claro. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Não é suficiente a previsão de recursos visando uniformizar a jurisprudência, quando, por seu turno, alguns ministros de tribunais superiores, e a gente tem visto isso muito no Supremo Tribunal Federal, porque é o tribunal que tem sido mais levado à mídia, é um tribunal que ganhou um realce muito forte nos últimos anos.
Mas isso é uma visão que, em alguns casos, acontece desde o juiz de primeira instância. Então, o que acontece? Ao passo em que a lei busca gerar maior segurança jurídica, previsibilidade, há um furo dentro dessa teoria quando o comportamento de alguns magistrados é no sentido de que ele possui entendimentos próprios e que não precisa se submeter a entendimentos consolidados pela instituição Poder Judiciário. Não é à toa que, em alguns casos, o próprio STJ gera jurisprudência no rito dos recursos especial repetitivos, e essa jurisprudência deixa de ser seguida pelos tribunais de menor grau hierárquico. Eu não sei se vocês ficaram sabendo ou chegaram a ver, não faz muito tempo. Houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça a respeito de honorários advocatícios. A questão era se os honorários... A gente estudou isso no semestre passado. Então, a questão era se os honorários advocatícios deveriam, em virtude de sua vultuosidade, de sua grande valor da causa, então, se esses honorários advocatícios também caberiam ser aplicados por equidade. Muito embora a lei já tenha trazido, desde 2015, a regra de que, olha, só é aplicado por equidade quando for ínfimo. Nos outros casos, ou impossível de valorar. Nos outros casos, a gente aplica a tese, a ideia dos 10 a 20%. Muito bem. Então, isso gerou uma polêmica dentro dos tribunais estaduais, Tribunal Federal, etc. Chegou até o STJ várias vezes e eles afetaram para que essa temática fosse julgada no rito dos repetitivos. Vocês estudaram isso na aula de recurso especial e recurso extraordinário, está gravada, ou por meio da leitura dos slides, como é que acontece toda essa questão de afetação, de recurso repetitivo, etc. Muito bem. O STJ decidiu, por maioria, seguir a lei. Ora, minha nossa, que grande surpresa. Mas é isso, o STJ decidiu seguir a lei. E, portanto, em tese de recurso repetitivo, foi firmada de que honorários só devem ser definidos por equidade quando os valores da causa forem ínfimos. E nas outras hipóteses, a regra 10 a 20%, tem a regra da fazenda pública, etc. Muito bem. Poucos dias depois, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decide que não vai seguir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porque embora o Superior Tribunal de Justiça tenha definido isso, tenha criado essa tese, tenha ordenado, usado os efeitos para que ordenasse que todos os tribunais seguissem, o Superior Tribunal de Justiça não usou quórum qualificado. Não foi decidido, por exemplo, por 2/3 dos ministros. Perceba, o Código de Processo Civil, ao criar a sistemática dos repetitivos, não exigiu que essas teses fossem firmadas apenas com esse quórum qualificado. Nem mesmo exigiu maioria absoluta. Maioria simples é suficiente, desde que siga o rito. Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu fazer diferente. Não faz muito tempo isso, essa história. E essa é uma história que acontece com certa frequência, a depender do ramo que você está analisando, com vários outros tribunais. Nessas hipóteses, em que há essa divergência entre os tribunais superiores e tribunais inferiores, não é bem tribunal inferior, né? Mas tribunal de justiça estadual, tribunal regional federal, etc. Então a parte ela pode entrar com não é bem um recurso, mas com o instituto da reclamação. Ele começa na jurisprudência do STF, hoje também é aplicável ao STJ, está disciplinado no CPC, dê uma olhada nele depois. Eu então acabei de citar um exemplo em que foi preciso criar um instituto para diferenciar ou aplicar de maneira direta
Jurisprudência firmada por Tribunal Superior de modo vinculante, vinculativo, às instâncias ordinárias. Acontece, entretanto, que essa questão de achar-se uma ilha autocentrada, achar-se como um intérprete autônomo e não vinculado a decisões superiores, não acontece tão somente em relação dos tribunais das instâncias ordinárias e os tribunais superiores. Quem aqui nunca escutou aquela frase que o STF é formado por 11 ilhas? Parte justamente dessa ideia de que muitas vezes existem divergências a depender de qual turma você caiu. Turma do STF, uma das duas, ou turmas do STJ, acho que são. Eu não vou arriscar dizer quantas são, não, mas certamente são mais de 4 turmas. E o direito não pode tolerar isso. Não pode tolerar porque há o princípio da igualdade. Se o julgador, na fundamentação da sua sentença, do seu acórdão, não diz, olha, este caso difere daquele outro caso, porque neste caso temos situações específicas, tais, tais, tais e tais, que fazem essa diferenciação. Então o julgador deverá seguir aquilo que entende a maioria do tribunal ao qual ele é vinculado ou do tribunal superior ao seu que o vincula. Bem, como em relação dos tribunais superiores aos tribunais das instâncias ordinárias, nós já temos a reclamação. Em relação ao próprio tribunal, quando o ministro em decisão monocrática ou o ministro em decisão de turma ou sessão. Decisão monocrática, a gente tem uma grave interna. Decisão de turma ou sessão, a gente vai ter os embargos de divergência. Quando os ministros em decisão de turma ou sessão divergem do entendimento, por exemplo, do órgão especial do STJ, do pleno do STJ, então a gente vai ter o cabimento dos embargos de divergência. Justamente para evitar que o resultado do seu processo seja determinado pela sua sorte no momento da distribuição do seu recurso. O resultado do seu processo precisa ser determinado pela interpretação dominante dos tribunais superiores. Você, enquanto cidadão, precisa ter a certeza de que outro alguém, ainda que mais poderoso, ainda que com mais recursos, estivesse na sua posição, este outro alguém teria como resultado do julgamento um resultado igual ou pelo menos muito semelhante ao resultado que você obteve, sob pena de tolerarmos dentro do sistema recursal do Poder Judiciário diferenciações que em sociedade não toleramos e que, inclusive, se nós adotarmos, por exemplo, a ideia de princípio republicano, princípio democrático, todos eles decorrentes da Constituição Federal, então, inclusive, todos esses princípios, pela ideia que defendem e por estarem consagrados na Constituição Federal, contrariariam tão odiosa diferenciação. Bem, feito todo esse preâmbulo sobre os embargos de divergência e qual a sua finalidade, nós podemos adentrar para